Criar capas para vídeos usando apenas os smartphones nunca foi tão simples como é nos dias de hoje. Até o final desse vídeo vou te mostrar duas ferramentas que eu uso na criação de design gráficos aqui no nosso canal. Então fica até o final para que você entenda e conheça essas duas ferramentas muito importantes. Sem enrolação, a primeira ferramenta que eu uso e presto muita atenção para a criação de projetos em design gráfico é o nosso cérebro. Sim, é o nosso cérebro. Por que eu digo que é o nosso cérebro? O processo de criação de artes, quer de capas para vídeos, quer de banners, quer de logotipos e outros projetos de design, são processos criativos. E todo processo criativo relacionado ao homem é voltado ao nosso cérebro. Então, nós devemos equipar o nosso cérebro com conceitos básicos de design antes de partirmos para a criação de qualquer arte, antes da criação de qualquer projeto de design gráfico. A discussão que existe entre os designers de qual é o melhor aplicativo a usar, do computador, do telefone, isso é uma discussão que gera outras discussões, mas no fundo, o que é mais importante é nós sabermos os conceitos básicos de design e com isso nós nos adaptarmos a qualquer aplicativo que tiver na nossa frente. Porque os conceitos que eu vou citar aqui são conceitos que se aplicam a qualquer projeto de design gráfico atualmente. Então nós devemos preparar o nosso cérebro com esses 5 conceitos básicos para podermos criar qualquer arte de design gráfico. Só um porém, antes de eu falar desses 5 conceitos, eu vou chamar aqui a atenção que existem outros conceitos. Só vou falar desses conceitos porque são os que mais eu uso, os que mais eu presto atenção antes de criar qualquer projeto. O primeiro conceito que eu presto muita atenção na hora de criar projetos de design gráfico é o conceito de formas e figuras. Todos nós devemos ter patente na nossa mente o que são formas e o que são figuras antes de partir para qualquer projeto de design, principalmente a criação de capas para o YouTube. Nós devemos conhecer o que são formas e o que nós já aprendemos na geometria, mas não é demais recapitular esses conceitos, e o conceito de figuras, que envolve imagens e outras figuras. Nós devemos estudar as propriedades desses elementos para podermos criar projetos de design gráficos com muito boa qualidade. O segundo conceito que nós devemos prestar atenção é o conceito da psicologia das cores. As cores no nosso mundo real e no mundo digital passam informações e passam também sensações. Existem cores quentes e cores frias. Existem cores que combinam e cores que não combinam. Então, ter esses conceitos básicos na nossa mente é muito importante também para podermos criar artes com harmonia, artes que as cores, as sombras e tudo mais conversem entre si. Então, estude sobre a psicologia das cores, nem que for o básico. Eu não sou um designer gráfico profissional, mas todos nós que desejamos trabalhar com design devemos saber sobre esses conceitos. O terceiro conceito que nós devemos prestar atenção para a criação de projetos de design gráfico é a tipografia. A tipografia são os tipos de letras, são as letras que nós usamos nos nossos projetos. Existem tipografias serifadas, tipografias sem serifas, existem tipografias negritadas, não negritadas, itálicos. Então, essas propriedades das tipografias nós também devemos estudar para que as tipografias combinem com o resto do nosso projeto, porque não vale a pena nós termos um projeto bem desenhado, bem arquitetado, com bons elementos, com boas formas, boas figuras, e termos uma tipografia que não converse com o resto. Então, saber o básico sobre tipografias também é de suma importância. O quarto conceito que nós devemos ter em mente é o conceito de espaços em branco. Aqui, o conceito de espaços em branco é nós sabermos ou darmos respiro aos elementos que tiverem na nossa
na nossa arte. Se nós colocarmos as letras, por exemplo, muito juntas, dependendo do projeto que nós estivermos a fazer, pode causar ruído na nossa informação que queremos passar para o nosso público. Então, deixar respiros, espaços em brancos para as nossas figuras, para as nossas tipografias e o resto dos elementos que estiverem envolvidos nas nossas artes é importante, é muito bom e dá descanso ao nosso cérebro, aos nossos olhos, aliás, quando estivermos a olhar para uma determinada arte. O quinto e não menos importante conceito que eu uso e nós todos devemos usar para poder fazer boas artes é o conceito de simplicidade. A simplicidade nas artes é tudo. A simplicidade nas artes retira o ruído, retira os distúrbios que podemos causar nas nossas artes. Se você quiser fazer uma capa de vídeo e essa capa de vídeo você quer passar uma determinada informação, uma determinada sensação e consegues fazer essa capa de vídeo usando apenas 5 ou 6 elementos de design, 5 elementos que você consegue usar e esses 5 elementos são o suficiente para passar informação no teu público, não use 6, não use 7, use apenas esses cinco elementos para poder passar essa informação. Porque o excesso de elementos no nosso projeto podem estragar o foco da informação que nós queremos passar para o nosso público. Tendo esses nossos conceitos bem patentes na nossa mente e outros conceitos que vocês podem mergulhar no mundo do design gráfico, se quiserem se especializar nessa área, nós estamos capacitados, estamos habilitados para fazer o básico de design nos nossos projetos usando os nossos smartphones. Independente dos aplicativos que vocês usarem, vocês conseguirão fazer boas artes. A segunda ferramenta importante que eu uso para a criação de projetos aqui no canal é o Canva. O Canva é um aplicativo que está disponível para Android, também está disponível para o iOS, tem também a versão web para quem não quer gastar espaço na memória do seu telefone. É um aplicativo de design gráfico um bocadinho ou muito diferente dos outros aplicativos muito mais conhecidos para os computadores, que é o Photoshop, o GIMP, entre outros aplicativos. É um aplicativo simplesmente de colar, pegar e arrastar e facilita aqueles que sabem muito sobre design e também aqueles que sabem pouco sobre design. Vão passar algumas imagens de projetos simples e alguns mais complexos que eu já criei usando o Canva. Nesses projetos eu simplesmente apliquei conceitos que eu sei de design gráfico. Então, antes de partir para a prática, você deve se equipar para poder saber o que tu vais fazer na prática. Eu vou entrar agora aqui no Canva para mostrar como é que o Canva funciona. O Canva é um aplicativo muito simples. Vocês podem usar em dispositivos com média capacidade de processamento. Então, quando vocês entrarem no Canva, vocês vão perceber que o Canva tem muita coisa, muitos recursos. Nós podemos fazer posts para Instagram, podemos fazer posts para stories, no status, podemos fazer logotipos, podemos fazer posters, podemos fazer apresentação de slides, podemos fazer documentos aqui no Canva, vídeos para dispositivos móveis, convites, currículos, flyers, entre outros projetos. E o Canva oferece a possibilidade de templates. Quem não sabe sobre templates, vou explicar daqui a nada, então fica ali. Mas como o objetivo do nosso vídeo é apresentar coisas para o YouTube, eu vou clicar aqui nesse mais de baixo e vou escolher Thumbnail para YouTube. Se essa sugestão não aparecer para vocês, simplesmente clicam aqui na pesquisa e procuram por Thumbnail para YouTube. As thumbnails aqui estão referenciadas às capas de vídeos para o YouTube. As capas que nós fazemos aqui no dispositivo, por mais que nós fazemos aqui no telefone, nós fazemos no smartphone, essas capas estão no tamanho padrão do YouTube, que é de 1200 de largura por 760 ou aí mais ou menos isso, para o tamanho da altura das nossas capas. Isso quer dizer que por mais que nós fizemos aqui num tamanho pequeno, quando alguém ver a nossa capa num computador ou num dispositivo maior como as TVs, as nossas capas terão capacidade de se adaptar
a esses dispositivos. Quando vocês clicarem na criação de thumbnails, ele vai aparecer essa folha em branco. Isso para nós começarmos o nosso processo de criação. Para aqueles que não têm em mente o que devem fazer, o que querem fazer realmente, ainda não têm muita prática, podem clicar nessa imagem e aqui vão aparecer, nessa aba de design, vai aparecer muitas sugestões. Isso são os templates. Templates são artes que outras pessoas já fizeram e nós podemos usar simplesmente modificando aquilo que nós precisamos. Agora, vocês vão ver aqui muitos templates para poder modificar, templates que nós podemos usar para muitos assuntos nos nossos canais do YouTube. Tem aqui templates para negócio, tem templates para vídeo de inteligência artificial, que é tecnologia, templates para vídeos de curiosidade e uma atenção que eu quero chamar. O Canva é um aplicativo gratuito e também que tem uma versão paga. Há projetos aqui que têm esse nome de Pro, só podem ser usados por aqueles que pagaram alguma mensalidade ou pagam alguma mensalidade aqui no Canva. Nós, como ainda não ganhamos nada com o YouTube, então nós vamos usar a versão gratuita. Se vocês estiverem, por exemplo, a fazer vamos falar, uma arte para um podcast, eu vou escolher isso aqui e aqui vai aparecer a arte que alguém já criou e deixou aqui no Canva disponível publicamente de forma gratuita. O que eu faria? Se fosse no meu canal, eu simplesmente alteraria essa foto, né? Alteraria o título da arte e assim afora eu faria a minha capa, poderia exportar sem direitos autorais e colocar no meu vídeo do YouTube. Mas como eu já sei o que eu quero fazer, eu simplesmente vou voltar e vou criar a minha arte do zero. Então vou clicar na folha em branco. O que eu quero fazer? Primeiramente eu quero colocar uma imagem de fundo. Se eu quero colocar uma imagem de fundo, vou arrastar aqui em fundo e vou pesquisar um fundo que eu quiser. Como aqui tem uma sugestão boa já para mim, vou escolher essa sugestão e esse é o fundo que eu quero para a minha arte. Outra coisa, o que eu quero agora? Quero colocar um efeito de desfoque da minha imagem para dar a sensação de fundo. Vou clicar em efeitos. Isso são conceitos que você vai aprender com a prática. Vou colocar um desfoque aqui de no mínimo 40. Pode ser 40 ou 39 e a minha imagem, o meu fundo está desfocado. Depois disso, vou colocar uma imagem aqui, uma minha imagem. Vocês podem carregar também imagens aqui no Canva. Eu estou fazendo de uma forma rápida porque esse tutorial não é simplesmente sobre Canva, é sobre artes. Então, vou tentar fazer as coisas mais rápidas possível para não atrasar muito o nosso vídeo. Vou escolher aqui uma arte, vou colocar essa minha imagem. Vocês podem adicionar imagens aqui no Canva ao vosso gosto. Vou escolher aqui essa imagem e vou alinhar ao centro. O Canva tem um mecanismo que ele nos ajuda a centralizar as nossas artes. A minha imagem está na posição que eu queria e agora o que eu quero? Eu vou pegar essa mesma arte e vou adicionar um elemento aqui de gradiente ou sombra, pode ser sombra ou gradiente. Vou colocar aqui um gradiente, é mesmo gradiente, para a minha imagem, porque eu quero colocar um texto. Vou acelerar um bocadinho o vídeo para vocês verem como é que essa arte vai ficar. Então fiz uma edição daqui de uma capa bem rápida, usando alguns conceitos básicos. Usei a tipografia, né? Capa para o YouTube, coloquei a minha imagem, coloquei um fundo, coloquei uma figura que
relacionada ao YouTube. Só essa capa está simples, ao meu gosto está bonita. Dependendo de vocês, também analisem aí nos vossos comentários se a capa está de facto bonita. Mas no meu ponto de vista, relacionado aos conceitos que eu tenho aqui respiro nas minhas figuras, tenho separação de espaço em branco entre as minhas figuras, tenho poucos elementos, tenho a minha imagem, né, que para transmitir, que sou eu quem vai falar no canal, tenho o título, capa para o YouTube e a figura relacionada ao ícone do YouTube. Esses são conceitos básicos que eu uso e com isso podemos criar artes simples como essa ou artes muito mais complexas, artes manipuladas aqui no Canva ou num outro aplicativo de manipulação, usando esses tipos de técnicas e outras técnicas também que são adquiridas primeiramente com a nossa ferramenta Cérebro. Então, recapitulando, nós devemos ter, primeiro, bem preparado o nosso cérebro para nós sabermos o que nós queremos criar e termos os conceitos básicos para essa criação. E segundo, nós devemos escolher um aplicativo capaz de fazer aquilo que nós queremos criar. E esse aplicativo sugerido por nós é o Canva, porque o Canva é capaz de fazer muitas coisas. Comenta ali aqui embaixo se você gostou desse vídeo, dê sugestões também dos aplicativos que você usa, dê sugestões de melhorias de vídeo. Nós estamos a melhorar a criação dos nossos vídeos e até mais, família.